Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que me deixou sem fôlego. A chuva castigava as janelas do apartamento, mas o calor que emanava entre nossos corpos era suficiente para afastar qualquer sensação de frio. As mãos dele percorriam minhas costas, firmes porém delicadas, como se estivesse mapeando cada centímetro da minha pele. Eu mal o conhecia, mas naquele momento sentia como se sempre tivéssemos sido destinados a este encontro. Não devíamos estar fazendo isso, sussurrei contra seus lábios, sem qualquer convicção na voz. Então me peça para parar, respondeu ele, afastando-se apenas o suficiente para que nossos olhares se encontrassem. Seus olhos, de um verde profundo que lembrava florestas antigas, me estudavam com uma intensidade quase dolorosa. Vi desejo neles, mas também algo mais escuro, mais complexo, um segredo. Não posso, admiti, puxando-o novamente para mim. Esse é o problema. Quando suas mãos deslizaram por baixo da minha blusa, senti cada terminação nervosa do meu corpo despertar. Arrepios percorreram minha pele enquanto ele traçava círculos suaves na base da minha coluna. Nossos beijos se tornaram mais profundos, mais desesperados. Afundei meus dedos em seus cabelos negros, tentando ancorar-me a algo sólido enquanto todo o resto, meu noivo, meu trabalho, minhas suspeitas, se dissolviam na noite chuvosa. Você sabe que estamos brincando com fogo, não sabe? Ele murmurou contra meu pescoço. Fogo é a minha especialidade, respondi, sentindo a verdade daquelas palavras queimando dentro de mim. Foi quando meu telefone tocou. 3 meses antes, eu não conhecia Alexandre Monteiro. 3 meses antes, minha vida seguia um caminho previsível como jornalista investigativa do Diário de São Paulo, noiva de Rafael Costa, detetive da Polícia Civil. 3 meses antes, eu ainda acreditava que a verdade era algo sólido, imutável, como estava enganada. Meu nome é Beatriz Alves. Tenho 28 anos e sempre sonhei em ser jornalista desde que me entendo por gente. O tipo de jornalista que desvenda esquemas, que dá voz aos silenciados, que faz diferença. Depois de 5 anos cobrindo histórias menores e eventos da cidade, finalmente consegui minha chance quando uma série de assassinatos começou a aterrorizar a zona sul de São Paulo. Bia, precisamos de alguém para cobrir o caso Anjos Caídos, anunciou Marina, minha editora-chefe, jogando uma pasta sobre minha mesa naquela manhã de terça-feira. O nome Anjos Caídos havia sido dado pela imprensa aos crimes porque todas as vítimas eram encontradas com asas desenhadas em giz ao redor de seus corpos. Estou dentro, respondi sem hesitar, abrindo a pasta para encontrar fotos de cenas de crime que fariam qualquer um perder o sono. 3 vítimas até então, todas jovens mulheres, todas estranguladas, todas com aquele macabro desenho de asas. O departamento de Rafael está investigando, não é? Perguntou Marina, referindo-se ao meu noivo. Sim, mas você sabe como ele é. Não compartilha detalhes de casos em andamento, nem comigo. Suspirei, fechando a pasta. Vou ter que fazer isso do meu jeito. Marina assentiu, satisfeita. É por isso que escolhi você. Sei que não vai desistir fácil. Naquela noite, quando cheguei ao apartamento que dividia com Rafael há quase 1 ano, encontrei-o debruçado sobre pilhas de relatórios, o senho franzido em concentração. Rafael era o clássico policial dedicado, cabelos castanhos sempre um pouco desalinhados, olhos cor-de-mel constantemente alertas, e uma determinação quase obstinada em resolver cada caso. Adivinha quem vai cobrir o caso Anjos Caídos? Comentei casualmente, depositando um beijo em sua testa enquanto colocava uma taça de vinho ao seu lado. Ele levantou os olhos, sua expressão imediatamente mudando para preocupação. Bia, esse caso não é como os outros. É perigoso. Todos os casos que você investiga são perigosos, amor. Respondi, sentando-me ao seu lado. Isso nunca nos impediu antes. Este é diferente, insistiu Rafael, fechando a pasta diante dele. O assassino, ele tem um padrão específico, e todas as vítimas têm características parecidas com as suas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como assim? Todas são jornalistas ou estudantes de jornalismo. Todas têm entre 25 e 30 anos. Todas têm cabelos escuros e olhos claros. Ele pegou minha mão, seus dedos entrelaçando-se nos meus com força. Como você. Engoli em seco, mas me recusei a demonstrar medo. Então, com mais razão ainda, preciso ajudar a descobrir quem está fazendo isso. Rafael balançou a cabeça, seu maxilar tenso. Não quero você perto desse caso, Bia. Por favor. Nosso primeiro grande desentendimento em meses começou ali. Terminamos a noite em lados opostos da cama, as costas viradas um para o outro. Um silêncio pesado entre nós. Antes de adormecer, tomei minha decisão. Se Rafael não colaborasse comigo, eu encontraria minhas próprias fontes. No dia seguinte, comecei pelo óbvio, as famílias das vítimas. A primeira, Luísa Ferreira, 26 anos, repórter de um jornal local, foi encontrada em um beco próximo ao prédio onde trabalhava. A segunda, Clarissa Mendes,
29 anos, jornalista freelancer, foi descoberta em seu próprio apartamento. A terceira, Júlia Santos, 25 anos, estudante de jornalismo, foi achada em um parque público no meio da noite. As famílias estavam devastadas, mas ansiosas para falar. Queriam justiça. Queriam que alguém ouvisse suas histórias. E entre lágrimas e fotos de uma vida interrompida, comecei a notar um padrão que não estava nos relatórios oficiais. Todas as 3 mulheres haviam mencionado um novo homem em suas vidas pouco antes de morrerem. Um homem que conheceram em eventos da alta sociedade paulistana. Nenhuma delas revelou quem era esse homem. Apenas comentaram sobre um novo amigo que abriria portas para suas carreiras. Um homem rico, charmoso e extremamente reservado. Minha próxima parada foi óbvia. Precisava me infiltrar em um desses eventos. Por sorte, o Diário de São Paulo recebera convites para o lançamento de uma nova galeria de arte contemporânea no centro da cidade, patrocinada por várias empresas de renome. Vesti meu melhor vestido preto, arrumei meus cabelos escuros em um coque elegante e me preparei para uma noite de investigação disfarçada de socialização. Rafael estava preso em uma reunião sobre o caso, e sendo sincera, eu havia convenientemente esquecido de mencionar onde estaria aquela noite. A Galeria Luz e Sombra era um espaço impressionante. Paredes brancas impecáveis destacando obras de arte provocativas. Luzes estrategicamente posicionadas para criar uma atmosfera íntima, mesmo em um ambiente tão amplo. A elite paulistana circulava com taças de champanhe em mãos, avaliando quadros que custavam mais do que eu ganhava em um ano. Passei quase uma hora observando, escutando conversas, tentando identificar algum homem que se encaixasse na vaga descrição que tinha. Foi quando notei um pequeno tumulto próximo à entrada. As cabeças se viraram, os sussurros aumentaram. Ele entrou como se o lugar lhe pertencesse, e talvez pertencesse mesmo. Alto, ombros largos perfeitamente delineados por um terno escuro impecavelmente cortado. Cabelos negros penteados para trás, revelando traços fortes e angulares. Mas foram seus olhos que me capturaram mesmo à distância. Verdes, intensos, observadores. Alexandre Monteiro, sussurrou uma mulher próxima a mim para sua acompanhante. Dizem que ele raramente aparece em público. O nome acionou algo em minha memória. Alexandre Monteiro era o CEO da Monteiro Enterprises, um conglomerado de empresas que ia de tecnologia a incorporações imobiliárias. Extremamente bem-sucedido e igualmente misterioso. Quase não havia fotos dele na internet, e as poucas entrevistas que concedia eram focadas exclusivamente em seus negócios. Observei enquanto ele navegava pelo salão com uma graça natural. Pessoas gravitavam ao seu redor, mas ele mantinha uma distância sutil, como se estivesse presente e ausente ao mesmo tempo. Seus olhos nunca paravam, sempre avaliando, sempre vigilantes. Peguei meu bloco de notas, fingindo fazer anotações sobre as obras enquanto me aproximava estrategicamente. Precisava de uma abertura, uma chance de conversar com ele. O destino me ofereceu uma oportunidade quando parei diante de uma tela particularmente intrigante. Uma mulher de costas para o observador, olhando através de uma janela para uma cidade em chamas. Perturbador, não é? A voz ao meu lado era profunda, com um leve sotaque que não consegui identificar. Quando me virei, encontrei aqueles olhos verdes me estudando com uma curiosidade que parecia genuína. Prefiro o termo honesto, respondi, sustentando seu olhar. O mundo está sempre pegando fogo de alguma forma. A maioria de nós apenas escolhe não olhar. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Uma jornalista, presumo. Estendi minha mão. Beatriz Alves, Diário de São Paulo. Alexandre Monteiro. Ele pegou minha mão, mas em vez de apertá-la, segurou-a por um momento mais longo que o necessário. Senti um formigamento inexplicável subir pelo meu braço. E o que atrai a esta galeria, senhorita Alves? Não me parece o tipo de evento que normalmente atrai a imprensa. A arte sempre conta histórias, respondi. E contar histórias é meu trabalho. E que tipo de histórias você conta? As verdadeiras. Seus olhos brilharam com algo que poderia ser admiração ou cautela. Verdade é um conceito perigosamente subjetivo, não acha? Apenas para quem tem algo a esconder. Rebati, observando cuidadosamente sua reação. Alexandre riu, um som surpreendentemente caloroso vindo de alguém com uma presença tão intimidadora. Todos temos algo a esconder, senhorita Alves. Até mesmo você, aposto. Antes que pudesse responder, fomos interrompidos por um homem idoso que precisava urgentemente falar com Alexandre sobre algum negócio. Ele se desculpou educadamente, mas antes de se afastar, inclinou-se levemente em minha direção. Se está interessada em histórias verdadeiras, talvez possamos continuar esta conversa em um ambiente menos público. Ele deslizou um cartão em minha mão, simples, elegante, apenas seu nome e um número de telefone. Ligue-me quando estiver pronta para discutir a natureza da verdade, murmurou, e então se afastou,
deixando-me com uma sensação estranha de antecipação e alarme. Guardei o cartão na bolsa sabendo que acabara de conhecer alguém importante para minha investigação. O que não sabia era o quanto ele mudaria minha vida. O cartão de Alexandre queimava em minha bolsa durante todo o caminho de volta para casa. Sentia-me simultaneamente animada por ter feito um contato potencialmente valioso para minha investigação e culpada por não ter mencionado nada a Rafael. Quando cheguei ao apartamento, encontrei-o adormecido no sofá, arquivos espalhados ao seu redor. Seu rosto, normalmente tenso durante os casos difíceis, parecia mais jovem no sono. Com cuidado para não acordá-lo, recolhi os papéis, mas um nome capturou minha atenção: Monteiro Enterprises. Meu coração acelerou. Rafael estava investigando a empresa de Alexandre? Continuei lendo, descobrindo que a polícia suspeitava que o assassino tinha acesso a informações privilegiadas sobre as vítimas. Todas haviam entrevistado executivos da Monteiro Enterprises nas semanas anteriores às suas mortes. Coloquei os papéis exatamente como estavam e me dirigi ao banheiro, minha mente girando. Alexandre Monteiro não era apenas uma fonte em potencial, era um suspeito, e eu tinha seu cartão em minha bolsa. Na manhã seguinte, Rafael já havia saído quando acordei. Um bilhete na geladeira dizia apenas: reunião o dia todo. Não me espere para jantar. Te amo. Com o apartamento só para mim, liguei para Marina e pedi para trabalhar remotamente, alegando que precisava entrevistar fontes para o caso Anjos Caídos. Ela concordou prontamente, ansiosa por qualquer progresso. Então, peguei o cartão de Alexandre e o encarei por longos minutos. Se ele era um suspeito, o mais sensato seria entregar o cartão a Rafael. Mas e se ele fosse apenas uma conexão importante para descobrir a verdade? E se as vítimas haviam descoberto algo sobre sua empresa? Algo pelo qual valeria a pena matar? Tomei minha decisão e disquei o número. Alexandre Monteiro. Atendeu ele ao primeiro toque. Senhor Monteiro, aqui é Beatriz Alves, do Diário de São Paulo. Nos conhecemos ontem à noite na galeria. Beatriz, sua voz transmitia um sorriso. Confesso que não esperava seu telefonema tão cedo. Estou interessada em continuar nossa conversa sobre a natureza da verdade, respondi, tentando manter a voz firme. Excelente. Que tal um almoço? Tenho uma reunião pela manhã, mas estou livre ao meio-dia. Combinamos de nos encontrar em um restaurante no topo de um dos arranha-céus de São Paulo. Desliguei sentindo uma mistura de apreensão e excitação. Estava me aproximando de um possível assassino ou simplesmente fazendo meu trabalho como jornalista? Vesti-me com cuidado, profissional, mas não formal demais. Um vestido azul marinho, cabelo solto, maquiagem discreta. Queria parecer confiante, não intimidada. No último minuto, tirei meu anel de noivado. Era uma precaução profissional, disse a mim mesma. Nada mais. O restaurante era exatamente o que esperava. Elegante, discreto, com vista panorâmica para a cidade. Alexandre já estava lá quando cheguei, vestindo um terno cinza que parecia feito especialmente para destacar seus olhos. Senhorita Alves, cumprimentou-me, levantando-se e puxando minha cadeira. Ou posso chamá-la de Beatriz? Beatriz está ótimo, respondi, sentindo-me estranhamente consciente de sua proximidade. Um garçom apareceu instantaneamente, oferecendo cardápios e sugerindo vinhos. Alexandre escolheu por nós dois, após uma breve consulta sobre minhas preferências. O gesto poderia parecer controlador, mas havia algo natural na maneira como ele o fez. Então, começou ele após nossos pedidos serem feitos, presumo que não esteja aqui apenas pela companhia agradável ou pela vista. Sorri, decidindo ir direto ao ponto. Estou investigando os assassinatos das jornalistas, as chamadas vítimas dos Anjos Caídos. Seus olhos se estreitaram levemente, mas sua expressão permaneceu neutra. Uma escolha interessante para alguém que se encaixa exatamente no perfil das vítimas. Um arrepio percorreu minha espinha. Você notou isso? Noto muitas coisas, Beatriz. Ele tomou um gole de vinho. É um hábito que desenvolvi ao longo dos anos. As pessoas raramente prestam atenção suficiente. E o que mais você notou sobre mim? Seus olhos me percorreram lentamente, analíticos. Você é ambiciosa, mas não de uma forma convencional. Não busca reconhecimento, mas impacto. Está acostumada a trabalhar duro pelo que quer. Vem de uma família de classe média. Primeira a frequentar a universidade. Tem alguém em sua vida, mas não está usando aliança hoje. E está assustada, mas não o suficiente para recuar. Engoli em seco, surpresa com a precisão de suas observações. Impressionante. Não, apenas observação. O que é impressionante é você estar investigando esses crimes apesar do perigo óbvio. As vítimas tinham algo em comum além de suas características físicas e profissão, declarei, observando cuidadosamente sua reação. Todas entrevistaram executivos da sua empresa antes de morrerem. Seu rosto não traiu qualquer emoção. Imagino que a polícia já tenha essa informação. Sim, e ainda assim aqui está você, almoçando com o principal suspeito em vez de entregar essa informação ao seu noivo detetive. Congelei.
Como você sabe sobre Rafael? Alexandre sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Como eu disse, noto coisas. Rafael Costa é o detetive principal no caso Anjos Caídos. Vocês moram juntos há aproximadamente 1 ano. Estão noivos há 3 meses? 4, corrigi automaticamente. Então me amaldiçoei por confirmar sua suposição. 4 meses, repetiu ele assentindo. E ainda assim, aqui está você, sem sua aliança, almoçando comigo. Por que, Beatriz? Nossa comida chegou, oferecendo-me alguns segundos para organizar meus pensamentos. Porque quero a verdade, respondi finalmente. E se você é inocente, pode me ajudar a encontrá-la. E se não for? A pergunta pairou entre nós, carregada de possibilidades sombrias. Então descobrirei isso também, afirmei sustentando seu olhar. Alexandre inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que quase me fez recuar. Vou lhe contar um segredo, Beatriz. Nem todas as verdades devem ser reveladas. Algumas são como caixas de Pandora. Uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Isso soa como uma confissão ou um aviso. Ele sorriu novamente, desta vez com algo que parecia tristeza genuína. Considere como ambos. O restante do almoço transcorreu em uma dança tensa de perguntas e respostas vagas. Alexandre era habilidoso em desviar sem parecer evasivo. Falamos sobre sua empresa, sobre jornalismo, sobre a cidade. Ele era inteligente e articulado, comentando sobre literatura e política com uma perspectiva única e fascinante. Quando pedi a conta, ele tocou levemente minha mão. Meu motorista pode levá-la de volta, ofereceu. Não é necessário, recusei. Prefiro caminhar um pouco. Uma mulher independente, observou, um brilho de admiração em seus olhos. Admiro isso. Na entrada do restaurante, nos despedimos formalmente, mas quando estava prestes a me afastar, ele segurou meu braço gentilmente. Você está brincando com fogo, sabia? Murmurou próximo ao meu ouvido. Talvez eu goste do calor, respondi, surpreendendo a mim mesma com a ousadia. Ele se afastou, estudando meu rosto com uma expressão que não consegui decifrar. Tenho uma proposta para você. Estou organizando um evento beneficente em minha residência neste fim de semana. Por que não vem como minha convidada especial? Prometo que será esclarecedor. Hesitei, mas a jornalista em mim não podia recusar uma oportunidade como essa. Estarei lá. Excelente. Enviarei um carro para buscá-la às 8. Ele deu um passo para trás. Ah, e Beatriz? Venha sozinha. Enquanto o observava entrar em seu carro, senti um misto de adrenalina e apreensão. Estava entrando voluntariamente na toca do lobo ou apenas seguindo uma pista promissora? E como explicaria isso a Rafael? A resposta veio mais cedo do que esperava. Ao chegar em casa, encontrei Rafael me esperando, uma expressão furiosa em seu rosto. Quer me explicar por que almoçou com Alexandre Monteiro hoje? Exigiu, jogando algumas fotos na mesa de centro. Lá estava eu, entrando no restaurante, conversando com Alexandre, sua mão tocando a minha brevemente. Como... Comecei, mas ele me interrompeu. Ele está sendo vigiado, Bia. É nosso principal suspeito. E você, justamente você, decide fazer um encontro privado com ele? Não foi um encontro, protestei. Foi uma entrevista. Estou fazendo meu trabalho. Seu trabalho? Vociferou Rafael. Seu trabalho é se colocar na mira de um serial killer? Não temos certeza de que é ele, argumentei. E se for inocente? E se estiver sendo usado? Rafael passou as mãos pelo cabelo exasperado. Por que você não me contou? Por que escondeu isso de mim? A verdade doeu ao sair, porque sabia que você me impediria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Rafael falou novamente, sua voz estava perigosamente calma. Prometa-me que não o verá novamente, Bia. Prometa-me. Não é seguro. Foi minha vez de ficar em silêncio. Você não pode estar considerando... Ele murmurou, incredulidade em sua voz. Ele matou 3 mulheres exatamente como você. Vocês têm provas concretas? Perguntei, odiando-me por questionar o trabalho de Rafael, mas precisando saber. Temos circunstanciais, mas são sólidas. E mais importante, temos intuição policial. Este homem é perigoso, Beatriz. Tentei um compromisso. E se eu prometo tomar cuidado? Se prometo te manter informado? Rafael balançou a cabeça. Não, absolutamente não. Estou pedindo como seu noivo e como policial. Fique longe dele. Naquela noite, dormimos novamente de costas um para o outro. Ou melhor, Rafael dormiu. Eu passei horas encarando o teto, dividida entre minha lealdade a ele e minha determinação como jornalista, entre a segurança do conhecido e a atração perigosa do mistério. Na manhã seguinte, Rafael saiu cedo para o trabalho, nosso conflito ainda não resolvido. Quando ouvi a porta fechar, peguei meu telefone e vi uma mensagem de um número desconhecido. O carro estará esperando às 8 horas de sábado. Usar vermelho combinaria com seus olhos. AM. Deletei a mensagem imediatamente, mas a decisão já estava tomada em meu coração.
Eu iria ao evento. Por justiça para as vítimas, disse a mim mesma. Nada mais. Mas quando comecei a procurar por um vestido vermelho em meu armário, soube que estava mentindo para mim mesma. Havia algo mais me atraindo para Alexandre Monteiro. Algo perigoso, irracional e potencialmente destrutivo. E o mais aterrorizante, uma parte de mim ansiava por descobrir até onde essa atração me levaria. Se você está gostando da história até agora, não deixe de acompanhar a próxima parte, onde os segredos de Alexandre começam a ser revelados, e o perigo se aproxima ainda mais de Beatriz. Quem realmente é este homem misterioso? E o que acontecerá quando Rafael descobrir a traição de sua noiva? Sábado chegou rápido demais. Passei os 2 dias seguintes evitando confrontos diretos com Rafael, que havia mergulhado ainda mais no caso. Ele chegava tarde, saía cedo e trocávamos apenas palavras estritamente necessárias. A tensão entre nós era palpável, como uma corda esticada ao máximo, prestes a romper. Naquela manhã, ele anunciou que passaria o fim de semana na delegacia. Temos novas pistas. Vou ficar de plantão. Havia um tom acusatório em sua voz, como se estivesse me dando uma última chance de confessar meus planos para a noite. Tudo bem, respondi suavemente. Também tenho muito trabalho a fazer. Não era tecnicamente uma mentira. Investigar Alexandre Monteiro era trabalho. O fato de eu ter passado horas escolhendo o vestido perfeito, um modelo vermelho que caía como uma segunda pele até os joelhos, com um decote discreto mas sugestivo, era apenas um detalhe profissional. Ou assim tentei me convencer. Quando Rafael bateu a porta ao sair, senti uma pontada de culpa. Olhei para o anel de noivado em meu dedo, uma pedra pequena, comprada com um salário de detetive, escolhida com tanto amor. Hesitei por um momento antes de tirá-lo e guardá-lo em minha caixa de joias. Era apenas por segurança, disse a mim mesma. Não queria perder. Às 8 em ponto, recebi uma mensagem. O carro está esperando. Pontualidade era um traço que eu apreciava em um homem. Rafael também era assim no início. Antes do trabalho absorvê-lo completamente. Antes de nossos silêncios se tornarem mais frequentes que nossas conversas. O motorista era um homem de poucas palavras, abrindo a porta de um Mercedes preto impecável e conduzindo-me através das ruas iluminadas de São Paulo. Olhei pela janela, tentando memorizar o caminho, mas logo entramos em áreas da cidade que eu raramente frequentava. Bairros exclusivos onde os ricos escondiam-se atrás de muros altos e sistemas de segurança caros. Finalmente paramos diante de um portão imponente. Após uma breve verificação, o carro avançou por uma longa estrada privativa, ladeada por árvores perfeitamente podadas. A mansão que surgiu à frente parecia saída de outro século. Pedra e vidro combinados em uma arquitetura que mesclava o clássico e o moderno. Senhorita Alves, um mordomo me cumprimentou assim que desci do carro. Senhor Monteiro à espera no salão principal. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Tetos altos, obras de arte originais, móveis que certamente custavam mais do que eu ganharia em toda a minha vida. O lugar exalava poder e sofisticação, mas de uma forma quase intimidadora, como seu dono. O salão principal já estava cheio de convidados elegantes, políticos que reconheci dos jornais, celebridades, empresários, todos segurando taças de champanhe, todos rindo como se compartilhassem segredos exclusivos. Você veio. A voz de Alexandre atrás de mim fez meu coração dar um salto. Virei-me e quase perdi o fôlego. Se ele era atraente em seus ternos de negócios, em traje social completo era absolutamente devastador. O smoking preto contrastava com sua pele naturalmente bronzeada, e seus olhos verdes pareciam ainda mais intensos. Disse que viria, respondi, agradecendo mentalmente por minha voz não ter falhado, e escolheu vermelho. Seus olhos percorreram meu corpo lentamente, apreciativamente. Perfeito. Ele ofereceu-me seu braço, um gesto antiquado que combinava com o ambiente. Permita-me apresentá-la a alguns convidados, todos muito curiosos sobre a jornalista que conseguiu capturar minha atenção. As horas seguintes foram surreais. Alexandre me apresentou a pessoas que normalmente eu só veria em fotos de jornal. Manteve-me ao seu lado constantemente, sua mão ocasionalmente pousando na base da minha coluna, enquanto nos movíamos pelo salão. A cada toque, senti um calor se espalhar pelo meu corpo, uma reação física que eu tentava desesperadamente ignorar. Impressionada? Perguntou ele enquanto nos afastávamos de um grupo de políticos. Confusa, na verdade, admiti. Por que me convidar para isso? Se você é quem a polícia suspeita que seja, por que me trazer para sua casa, me apresentar a estas pessoas? Alexandre sorriu, aquele sorriso enigmático que eu já começava a conhecer bem. Venha comigo, disse ele, guiando-me para longe da multidão. Há algo que quero lhe mostrar. Uma voz em minha cabeça gritava alertas. Era exatamente assim que uma jornalista desaparecia sem deixar rastros. Mas outra parte de mim, a parte que havia sido hipnotizada por aqueles olhos verdes, seguiu-o voluntariamente.
Ele me conduziu por um corredor longo até uma porta de madeira escura. Retirou uma chave do bolso e a abriu, revelando o que parecia ser seu escritório pessoal. Uma sala elegante com estantes de livros do chão ao teto, uma escrivaninha imponente e, surpreendentemente, paredes cobertas de recortes de jornal. Meu santuário, explicou ele, fechando a porta atrás de nós. Ninguém além de mim entra aqui. Aproximei-me dos recortes, notando que todos tratavam do mesmo assunto: os assassinatos dos anjos caídos. Havia fotos das vítimas, reportagens de diversos jornais, inclusive algumas escritas por mim. Em um quadro separado, notas feitas à mão conectavam informações com linhas vermelhas. Você está investigando os assassinatos? Perguntei, incrédula. Não exatamente. Alexandre se posicionou atrás de mim, tão próximo que pude sentir o calor de seu corpo. Estou tentando entender por que alguém está determinado a me incriminar. Virei-me para encará-lo. Nossos rostos agora a centímetros de distância. Você está dizendo que é inocente? Estou dizendo que não matei aquelas mulheres, respondeu ele, seus olhos fixos nos meus. Mas inocente? Isso é relativo, Beatriz. Minha respiração acelerou. Por que me mostrar isso? Por que confiar em mim? Porque você não está apenas procurando uma história. Está procurando a verdade. Sua mão tocou meu rosto suavemente. E porque desde o momento em que a vi na galeria, soube que havia algo diferente em você. Algo que não consigo explicar. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Parte de mim queria recuar, lembrar do anel que deixara em casa, do homem que confiava em mim. Mas outra parte, uma parte mais primitiva e impulsiva, queria eliminar aquela distância minúscula entre nós. Alexandre tomou a decisão por mim. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que enviou ondas de choque por todo o meu corpo. Suas mãos deslizaram para minha cintura, puxando-me contra ele. Correspondi ao beijo com uma intensidade que me surpreendeu, meus dedos se emaranhando em seus cabelos. Por um momento, esqueci tudo. O caso, as vítimas, Rafael. Havia apenas aquele instante, aquele homem, aquela sensação avassaladora de desejo. Foi ele quem se afastou primeiro, sua respiração tão irregular quanto a minha. Não era assim que planejava nossa noite, murmurou, roçando seu polegar gentilmente em meus lábios inchados. A realidade voltou com a força de um tapa. Dei um passo para trás, colocando distância entre nós. Não deveria ter feito isso, falei, mais para mim mesma que para ele. Não devia, concordou Alexandre. Mas não me arrependo. O som de uma porta se abrindo no corredor nos trouxe de volta à realidade. Senhor Monteiro, chamou uma voz. Está sendo requisitado pelos convidados. Alexandre suspirou, seus olhos ainda fixos em mim. Temos que continuar esta conversa. Depois da festa. Ele ajeitou sua gravata, recompondo-se com uma facilidade impressionante. Pense no que lhe mostrei, Beatriz. Não sou quem a polícia pensa que sou. Mas há muito mais nesta história do que parece. Quando voltamos ao salão, tentei agir normalmente, como se não tivesse acabado de beijar o homem que meu noivo suspeitava ser um assassino em série. Como se meu coração não estivesse ainda disparado, minha pele ainda formigando com seu toque. O restante da festa passou em um borrão. Vi Alexandre circulando entre os convidados, sempre charmoso, sempre no controle. Ocasionalmente, nossos olhares se cruzavam através do salão, e cada vez sentia um calor renovado se espalhar pelo meu corpo. Pouco depois da meia-noite, muitos convidados já haviam partido. Alexandre se aproximou de mim, sua proximidade causando um novo tremor de antecipação. Ficaria para uma última bebida? Convidou, sua voz baixa, apenas para meus ouvidos. Sabia que deveria recusar. Deveria ir para casa, para o apartamento que dividia com Rafael, deixar essa loucura para trás. Mas as palavras que saíram da minha boca me traíram. Sim, eu gostaria. Quando o último convidado partiu, Alexandre dispensou os funcionários. Ficamos sozinhos na mansão enorme, o silêncio apenas quebrado pelo tilintar de cristal enquanto ele servia 2 taças de um líquido âmbar. Conhaque, explicou, oferecendo-me uma taça. Francês, muito antigo, reservado para ocasiões especiais. E esta é uma ocasião especial? Perguntei, aceitando a bebida. Você em minha casa, confiando em mim o suficiente para ficar sozinha comigo, depois do que a polícia deve ter lhe contado? Sim, diria que é bastante especial. Tomei um gole da bebida, sentindo o líquido queimar agradavelmente minha garganta. Ainda não sei se confio em você. Sábio da sua parte. Ele se sentou ao meu lado no sofá, próximo o suficiente para eu sentir seu perfume, mas não tão próximo que me fizesse recuar. Vamos fazer um jogo, Beatriz. Verdade por verdade. Você me pergunta algo. Eu respondo honestamente. Depois é minha vez. Considerei a proposta. Era uma oportunidade jornalística perfeita, mas também perigosamente íntima. Tudo bem. Você primeiro. Respirei fundo. As mulheres que morreram entrevistaram executivos da sua empresa.
Qual era a conexão delas com você pessoalmente? Alexandre girou o líquido em sua taça, pensativo. Nenhuma delas me entrevistou diretamente. Entrevistaram meu CFO, Paulo Mendes, sobre uma nova iniciativa de tecnologia que estamos desenvolvendo, um sistema de segurança revolucionário. E por que isso as tornaria alvos? Ele ergueu um dedo sorrindo. Uma pergunta por vez. Minha vez agora. Seus olhos se fixaram nos meus. Você está apaixonada por seu noivo? A pergunta me pegou desprevenida. Isso é pessoal. É justamente o ponto do jogo. Desviei o olhar, tomando outro gole da bebida. Sim, não sei mais. Interessante. 3 respostas para uma pergunta. Costumava ter certeza, expliquei, surpreendendo-me com minha própria honestidade. Agora, as coisas estão complicadas. Ele está obcecado com o trabalho. Raramente conversamos. E quando o fazemos, discutimos. E ainda assim, você permanece com ele. Não é sua vez de perguntar, lembrei-o. Alexandre sorriu. Justo. Sua vez. Por que a polícia suspeita de você? Porque sou um alvo fácil, respondeu ele prontamente. Rico, reservado, poderoso. E porque minha empresa está desenvolvendo algo que muita gente gostaria de ver fracassar. O sistema de segurança? Sim, não é apenas um sistema comum. É uma tecnologia que pode detectar mentiras através de microexpressões faciais, com uma precisão de 98%. Imagine o impacto em interrogatórios policiais, depoimentos judiciais, segurança nacional. Franzi a testa. E como isso se conecta aos assassinatos? Alexandre balançou a cabeça. Ainda não é sua vez. Ele se aproximou ligeiramente. Por que veio esta noite sabendo que seu noivo suspeita de mim? Mordi o lábio, buscando uma resposta que não me incriminasse demais. Porque sou jornalista. Porque quero a verdade. Só por isso? Seus olhos pareciam ver através de mim. Não, admiti finalmente. Há algo em você que me atrai, de um modo que não consigo explicar, de um modo que me assusta. Um silêncio caiu entre nós, pesado de possibilidades. Alexandre colocou sua taça na mesa de centro. A tecnologia que estamos desenvolvendo ameaça muitas pessoas poderosas, continuou ele, respondendo minha pergunta anterior. Políticos corruptos, empresários desonestos, criminosos. As jornalistas descobriram algo durante suas entrevistas com Paulo, algo que não deveriam saber. O quê? Que o sistema já está operacional e que já identificamos uma rede de corrupção que envolve membros da polícia, do judiciário e do governo. Senti meu sangue gelar. Está dizendo que as jornalistas foram mortas para encobrir isso? E que a polícia está envolvida? Alexandre assentiu lentamente. Não toda a polícia. Apenas algumas pessoas estrategicamente posicionadas. Uma terrível suspeita começou a se formar em minha mente. Rafael... Não sei sobre seu noivo especificamente, respondeu Alexandre, parecendo genuinamente incerto. Mas sei que alguém na equipe de investigação está trabalhando para me incriminar. Levantei-me abruptamente, minha cabeça girando. Pelo conhaque ou pelas revelações, não saberia dizer. Preciso ir, declarei. Preciso pensar. Alexandre se levantou também, sem tentar me impedir. Entendo. Meu motorista pode levá-la. Prefiro um táxi, respondi buscando minha bolsa. Como quiser. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação rápida. Um táxi estará aqui em 5 minutos. Ficamos em silêncio enquanto esperávamos na entrada da mansão. Quando finalmente falei, minha voz estava carregada de incerteza. Se o que está dizendo é verdade, estou em perigo apenas por saber disso. Sim, confirmou ele, sem tentar suavizar a verdade. E eu também. O táxi chegou quebrando o momento. Alexandre abriu a porta para mim, mas antes que eu entrasse, segurou suavemente meu braço. Tenha cuidado, Beatriz. Não confie em ninguém até descobrirmos quem está por trás disso. Nem mesmo em você? Perguntei, meio séria, meio provocativa. Ele sorriu. Aquele sorriso que começava a se tornar familiar demais. Especialmente em mim. Inclinando-se, depositou um beijo leve em minha bochecha, perigosamente próximo aos meus lábios. Ligue-me quando chegar em casa, para que eu saiba que está segura. No táxi, minha mente girava com tudo que havia descoberto, ou pensava ter descoberto. Se Alexandre estivesse dizendo a verdade, isso significava que Rafael poderia estar trabalhando com corruptos. Ou pior, poderia estar sendo manipulado por eles. Ou talvez Alexandre estivesse mentindo, manipulando-me habilmente para seus próprios fins. Como jornalista, eu precisava de fatos, evidências. Como mulher, estava dividida entre 2 homens. Um que conhecia há anos, outro que acabara de conhecer, mas que mexia comigo de formas que eu nunca havia experimentado. Quando cheguei ao nosso apartamento, encontrei-o vazio. Rafael ainda estava na delegacia, como prometera. Ou talvez, um pensamento sombrio me ocorreu. Estivesse em outro lugar, fazendo coisas que eu nem poderia imaginar. Tirei o vestido vermelho, sentindo-me subitamente suja, confusa. Tomei um banho quente,
tentando lavar não apenas o perfume de Alexandre da minha pele, mas também a culpa pelo beijo que trocamos, pelas dúvidas que agora tinha sobre o homem com quem havia planejado passar o resto da minha vida. Enrolada em meu roupão, peguei meu telefone e vi 3 chamadas perdidas de Rafael. Meu dedo pairou sobre seu nome por um momento, antes de deslizar para a mensagem de Alexandre. Chegou bem? Respirei fundo e respondi. Sim, obrigada pela noite. Sua resposta veio quase instantaneamente. Sonhe comigo. Guardei o telefone, sabendo que provavelmente sonharia. E esse pensamento era tão reconfortante quanto perturbador. Na manhã seguinte, acordei sobressaltada com o som da porta do apartamento se abrindo. Rafael entrou, parecendo exausto, com olheiras profundas e a barba por fazer. Onde você estava ontem à noite? Perguntou sem preâmbulos, jogando sua pasta sobre a mesa. Engoli seco. Em casa, trabalhando na matéria. Seus olhos encontraram os meus, duros, desconfiados. O vestido vermelho pendurado no banheiro conta uma história diferente. Meu coração acelerou. Saí para jantar com Marina. Precisávamos discutir a matéria. A mentira saiu tão facilmente que me assustei. Eu nunca havia mentido para Rafael antes. Não assim. Marina, hein? Ele tirou o celular do bolso e mostrou-me uma foto. Lá estava eu, de vestido vermelho, entrando na mansão de Alexandre. Quer tentar de novo? Senti meu rosto queimando de vergonha e raiva. Você está me seguindo? Estou protegendo você, exclamou ele, batendo a mão na mesa. Este homem é perigoso, Beatriz. Ele matou 3 mulheres, e você vai deliberadamente à casa dele vestida como o quê, Rafael? Desafiei, minha própria raiva crescendo. Diga. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Por que, Bia? Por que você foi lá? Por um momento, considerei contar tudo a ele. Sobre as suspeitas de Alexandre, sobre a tecnologia, sobre a corrupção na polícia. Mas algo me impediu. A voz de Alexandre ecoou em minha mente. Não confie em ninguém. Estou investigando, respondi finalmente. É meu trabalho. Seu trabalho vai acabar te matando, gritou ele, sua compostura finalmente se quebrando. Não percebe? Você se encaixa exatamente no perfil das vítimas. Ou talvez seja exatamente por isso que estou segura, argumentei. Ele sabe que vocês estão vigiando. Seria estúpido tentar algo comigo agora. Rafael me encarou como se eu tivesse perdido a razão. Está se ouvindo? Está apostando sua vida na racionalidade de um psicopata. Você nem tem certeza de que é ele, rebati. Tem provas concretas? DNA? Testemunhas? Um silêncio pesado caiu entre nós. Rafael parecia estar lutando internamente. Não, admitiu finalmente. Mas todas as evidências apontam para ele. Evidências circunstanciais, apontei. E se estiverem errados? E se alguém estiver manipulando a investigação? Vi algo passar pelos olhos dele. Um lampejo de dúvida, rapidamente suprimido. Do que está falando? Nada. Recuei, percebendo que havia ido longe demais. Só acho que vocês deveriam considerar outras possibilidades. Rafael passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente muito mais velho e cansado. Não posso acreditar que estamos tendo esta conversa, que você foi à casa dele, que está defendendo-o. Não estou defendendo ninguém, insisti, mas soou falso até para meus próprios ouvidos. Aconteceu alguma coisa lá? Perguntou ele, sua voz agora baixa, quase um sussurro. Entre vocês dois? Congelei. A imagem do beijo no escritório de Alexandre lampejou em minha mente. O calor de suas mãos em minha cintura. O gosto de seus lábios. Não, menti novamente, odiando-me por isso. Foi apenas profissional. Rafael me estudou por um longo momento, como se tentasse decidir se acreditava em mim. Finalmente suspirou. Preciso dormir um pouco. Tenho que voltar à delegacia em algumas horas. Ele se dirigiu ao quarto, mas parou na porta. Bia, prometa-me que não o verá novamente. Por favor. Fiquei em silêncio, incapaz de fazer uma promessa que sabia que quebraria. É assim, então? Perguntou ele, a mágoa evidente em sua voz. Preciso fazer meu trabalho, Rafael. Respondi suavemente. Assim como você precisa fazer o seu. Ele balançou a cabeça tristemente e fechou a porta do quarto, deixando-me sozinha com minha culpa e confusão. Peguei meu telefone, contemplando ligar para Alexandre. Precisava de mais informações, mais provas, mas também sabia que estava perigosamente próxima de cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Em vez disso, liguei para Marina. Preciso de um favor, disse assim que ela atendeu. Pode fazer uma busca aprofundada sobre a Monteiro Enterprises? Especificamente sobre um novo sistema de segurança que eles estão desenvolvendo. Algo interessante no caso Anjos Caídos? Perguntou ela, a curiosidade evidente em sua voz. Talvez, respondi vagamente. Também preciso de informações sobre Paulo Mendes, o CFO da empresa. Vou ver o que consigo. Mas, Bia, tenha cuidado. Ouvi rumores de que a polícia está de olho nessa empresa. Eu sei, suspirei. Acredite, eu sei. Depois de desligar, sentei-me no sofá, tentando organizar meus pensamentos.
Precisava de evidências concretas antes de acreditar completamente na história de Alexandre ou na de Rafael. Precisava descobrir quem estava mentindo, o homem com quem havia planejado casar ou o homem que despertava sentimentos que eu nunca soube que poderia ter. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Alexandre. Preciso vê-la. Tenho mais informações. Hoje à noite, 20 horas, no Café Lumière. Olhei para a porta fechada do quarto, onde Rafael provavelmente já havia caído no sono. Então digitei minha resposta. Estarei lá. O Café Lumière era um estabelecimento discreto no centro da cidade, conhecido por sua clientela artística e atmosfera intimista. Luzes baixas, mesas afastadas o suficiente para conversas privadas, música ambiente suave. Cheguei exatamente às 8, vestindo jeans e uma blusa simples. Nada que pudesse ser interpretado como um esforço especial. Ainda assim, meu coração acelerou quando vi Alexandre já sentado a uma mesa nos fundos, vestindo roupas igualmente casuais que, de alguma forma, só o tornavam mais atraente. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se ligeiramente quando me aproximei. Você mencionou novas informações, respondi sentando-me à sua frente. Sou toda ouvidos. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Direto ao ponto, gosto disso em você. Alexandre, adverti, estou aqui profissionalmente. Claro, ele tomou um gole de seu café antes de continuar. Paulo Mendes está desaparecido desde ontem à noite. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O homem que as jornalistas entrevistaram? Exatamente. Meu CFO. A pessoa que mais sabe sobre o projeto além de mim. Ele não apareceu para uma reunião crucial esta manhã. Não atende chamadas, não está em casa. Simplesmente desapareceu. Você notificou a polícia? Sim, confirmou ele. E sabe o que é interessante? Eles não pareceram nem um pouco surpresos. Franzi a testa. O que isso significa? Pode significar que eles já sabiam que ele estava desaparecido, ou que estão envolvidos no desaparecimento, ou que você está inventando isso tudo, apontei. Alexandre sorriu tristemente. Sempre ascética. É o que te torna uma boa jornalista. Ele empurrou um pendrive através da mesa. Aqui estão cópias dos arquivos do projeto e evidências da corrupção que identificamos. Nomes, datas, valores, tudo. Olhei para o pequeno objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Por que está me dando isso? Porque se algo acontecer comigo, quero que a verdade seja conhecida. Seus olhos encontraram os meus, intensos e sinceros. E porque, por alguma razão inexplicável, confio em você. Hesitantemente, peguei o pendrive e o coloquei em minha bolsa. Vou analisar isto, mas não prometo acreditar em tudo que está aqui. Não pediria isso, respondeu ele. Só peço que mantenha a mente aberta. Nossos dedos se tocaram brevemente sobre a mesa, e mesmo aquele contato mínimo enviou ondas de calor pelo meu corpo. Retirei minha mão rapidamente. Seu noivo sabe que está aqui? Perguntou Alexandre, sua voz baixa. Não, admiti. Ele está na delegacia. Trabalhando no caso? Assenti. Beatriz, começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você já considerou a possibilidade de que seu noivo possa estar envolvido? Não necessariamente nos assassinatos, mas na manipulação da investigação? A pergunta me atingiu como um soco. Rafael não faria isso. Ele é um bom homem, um bom policial. Bons homens fazem coisas ruins quando estão sob pressão, observou Alexandre. Ou quando acreditam estar fazendo a coisa certa. Não, insisti. Conheço-o há anos. Ele pode ser obstinado, mas não é corrupto. Alexandre ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Espero sinceramente que esteja certa. Ficamos em silêncio por alguns momentos. A tensão entre nós quase palpável. Finalmente ele falou novamente. Sei que isso é complicado para você. Que estou pedindo que duvide do homem que ama. Amava. Corrigi automaticamente. Então congelei, chocada com minhas próprias palavras. Alexandre me estudou atentamente. O que mudou? Não sei, respondi honestamente. Tudo está mudando tão rápido. Há 2 semanas minha vida fazia sentido. Agora você está sentada em um café com um homem que a polícia suspeita ser um assassino, completou ele com um sorriso triste. Estou confusa, admiti. Sobre você, sobre Rafael, sobre tudo. Sobre nós? Perguntou ele suavemente. Não há nós, Alexandre. Ainda não, corrigiu ele, seus olhos fixos nos meus. Mas há algo aqui, Beatriz. Algo que nenhum de nós esperava. Antes que pudesse responder, meu telefone tocou. O nome de Rafael piscou na tela. Preciso atender, disse, levantando-me e afastando-me alguns passos. Onde você está? Perguntou Rafael assim que atendi. Sua voz tensa. Trabalhando, respondi vagamente. O que houve? Tivemos uma pista importante. O CFO da Monteiro Enterprises, Paulo Mendes, está desaparecido. Congelei olhando para Alexandre, que observava minha reação com interesse. Mesmo? Sim. E temos evidências de que ele pode ser a próxima vítima. Ou pior, o cúmplice que Monteiro está eliminando para apagar rastros.
Volte para casa agora, ordenou Rafael. Não é seguro você estar na rua. Olhei para Alexandre, que aguardava pacientemente, seus olhos nunca deixando meu rosto. Estou em um lugar público, respondi, perfeitamente segura. Beatriz? A voz de Rafael baixou perigosamente. Onde exatamente você está? Hesitei. Tomando café, terminando algumas anotações para o artigo. Com quem? Senti uma onda de irritação. Isso importa? Pelo amor de Deus, Bia! Explodiu ele. Estou tentando te manter viva. Temos motivos para acreditar que Monteiro está eliminando todos que sabem demais sobre seu envolvimento nos assassinatos. Meus olhos encontraram os de Alexandre, que permanecia calmo, impassível. Estarei em casa em 1 hora, prometi, finalmente. 30 minutos, contrapôs Rafael. Ou vou mandar uma viatura te buscar onde quer que esteja. Desliguei, sentindo-me subitamente esgotada. Problemas no paraíso? Perguntou Alexandre suavemente. Ele está preocupado comigo, expliquei, voltando à mesa. Acha que você está eliminando quem sabe demais. Alexandre sorriu sem humor. É o que eu faria se fosse culpado e inteligente. Eliminar as conexões, criar um bode expiatório. E você não está fazendo isso com Paulo? Paulo é meu amigo há 15 anos, Beatriz. Ajudou a construir minha empresa do zero. Seus olhos escureceram com preocupação genuína. Se algo aconteceu com ele, não fui eu. Suspirei, pegando minha bolsa. Preciso ir. Rafael está insistente. Entendo. Alexandre se levantou também, jogando algumas notas sobre a mesa para cobrir nossas bebidas. Posso acompanhá-la ao carro? Vim de táxi, respondi. Então permita-me levá-la para casa. Deveria recusar. Sabia disso. Mas a ideia de mais alguns minutos com ele era tentadora demais. Tudo bem. Seu carro estava estacionado próximo ao café. Um Audi preto, elegante, mas discreto. Ele abriu a porta do passageiro para mim, outro daqueles gestos antiquados que, vindo dele, pareciam naturais em vez de afetados. Dentro do carro, seu perfume me envolveu. Madeira, especiarias, algo unicamente masculino. Sentei-me rigidamente tentando manter distância física, embora cada célula do meu corpo parecesse magneticamente atraída para ele. Para onde? Perguntou, ligando o motor. Dei meu endereço, então acrescentei. Rafael estará lá. Imaginei, respondeu ele simplesmente, sem parecer perturbado com a perspectiva. Enquanto dirigia pelas ruas noturnas de São Paulo, Alexandre manteve uma conversa leve. Sobre a cidade, sobre jornalismo, sobre livros que ambos apreciávamos. Nada sobre assassinatos, nada sobre corrupção, nada sobre o beijo que havíamos compartilhado. Como se estivéssemos em um universo paralelo, onde éramos apenas duas pessoas normais, talvez em um primeiro encontro. Quando chegamos ao meu prédio, ele estacionou a uma distância estratégica. Melhor não provocar seu noivo mais do que o necessário, explicou, com um leve sorriso. O momento de despedida pairou entre nós, carregado de possibilidades não realizadas. Parte de mim queria inclinar-me e provar novamente seus lábios. Outra parte queria fugir, voltar para a segurança da vida que conhecia antes dele entrar nela. Obrigada pela carona, disse formalmente. Beatriz, sua voz me deteve quando estava prestes a abrir a porta. Seja cuidadosa, com o que descobrir no pendrive, com quem compartilhar essas informações. Assenti. Serei. E... ele hesitou. Algo raro para um homem normalmente tão seguro. Independentemente do que decidir sobre nós, sobre tudo isso, saiba que não me arrependo de te conhecer. Meu coração acelerou. Também não me arrependo, admiti suavemente. Nossos olhares se prenderam por um momento carregado de tensão. Então, num impulso, inclinei-me e beijei sua bochecha, meus lábios permanecendo ali por um segundo, a mais que o necessário. Boa noite, Alexandre. Saí do carro e caminhei rapidamente para meu prédio, sentindo seus olhos me seguindo até que entrei. No elevador, recostei-me contra a parede, tentando acalmar minha respiração e meus pensamentos, antes de enfrentar Rafael. Ele estava na porta do apartamento quando cheguei, pálido de preocupação e raiva. Onde você estava? Já disse, tomando café. Vi um carro parar lá embaixo. Insistiu, fechando a porta atrás de mim. De quem era? Considerei mentir novamente, mas estava cansada de dissimulações. De Alexandre Monteiro. O rosto de Rafael empalideceu ainda mais. Então se avermelhou de fúria. Você estava com ele? Depois de tudo que lhe contei? Estou investigando. Defendi-me, tirando meu casaco. Fazendo meu trabalho. Você faria o mesmo. Meu trabalho não envolve jantar romanticamente com suspeitas, gritou ele. Foi apenas um café, retruquei, embora soubesse que era muito mais que isso. Rafael recuou, como se tivesse sido esbofeteado. Há algo acontecendo entre vocês. Não era uma pergunta. Desviei o olhar, incapaz de mentir novamente, mas também incapaz de admitir a verdade. Meu Deus, Bia, sussurrou ele chocado. Você tem sentimentos por ele. Não sei o que sinto, admiti finalmente. Tudo está uma bagunça.
minha cabeça, meu coração. Ele é um assassino! Exclamou Rafael, incrédulo. Você tem provas disso? Desafiei. Provas concretas? Porque ele tem uma história muito diferente para contar. Rafael estreitou os olhos. Que história? Hesitei. Então decidi que era hora de todas as cartas serem colocadas na mesa. Ele diz que está sendo incriminado, que as jornalistas descobriram algo sobre um sistema de segurança que sua empresa está desenvolvendo. Algo que ameaça pessoas poderosas, incluindo policiais corruptos. Um silêncio tenso caiu entre nós. E você acredita nele? Rafael finalmente falou, sua voz perigosamente calma. Não sei em quem acreditar, respondi honestamente, mas sei que preciso descobrir a verdade. A verdade? Repetiu ele amargamente. A verdade é que você está se deixando manipular por um homem que matou 3 mulheres. A verdade é que ele está usando você, conquistando sua confiança, para depois... Sua voz falhou. Rafael, aproximei-me cautelosamente tocando seu braço. E se ele estiver dizendo a verdade? E se alguém na polícia estiver manipulando a investigação? Acha que não verificamos isso? Perguntou ele, afastando-se do meu toque. Acha que não investigamos cada ângulo? Temos evidências ligando Monteiro às cenas dos crimes, Beatriz. DNA, fibras, impressões parciais. Congelei. Tem certeza? Absoluta, afirmou ele, seus olhos tristes. Estávamos esperando o mandado de prisão sair amanhã, mas agora, com o desaparecimento de Mendes, precisamos agir mais rápido. Minha mente girava. Alexandre havia mentido para mim? Ou Rafael estava mentindo agora? Preciso ver essas evidências, insisti. Rafael balançou a cabeça. Você sabe que não posso mostrar arquivos de uma investigação em andamento. Então como espera que eu acredite em você? As palavras saíram mais duras do que pretendia, e vi a dor atravessar o rosto de Rafael. 4 anos juntos, murmurou ele. 4 anos. E você duvida de mim depois de conhecer este homem por... quanto? 2 semanas? A culpa me atingiu em cheio. Ele estava certo, claro. Era loucura confiar mais em Alexandre que em Rafael. E, no entanto, vou dormir no sofá, declarou Rafael, pegando um travesseiro e um cobertor do armário. Amanhã vamos prender Monteiro. Depois disso, você e eu precisamos ter uma conversa séria sobre nosso futuro. Entrei no quarto e fechei a porta, sentindo-me mais sozinha do que nunca. Tirei o pendrive da bolsa, olhando para ele longamente. Ali dentro poderiam estar provas da inocência de Alexandre, ou apenas mais mentiras elaboradas. Liguei meu laptop e inseri o dispositivo. Passei as horas seguintes examinando documentos, planilhas, e-mails. O sistema que a Monteiro Enterprises estava desenvolvendo era realmente revolucionário, capaz de detectar mentiras através de microexpressões com precisão assombrosa. E os documentos detalhavam uma extensa rede de corrupção envolvendo políticos, juízes e, sim, policiais. Entre os nomes estava Carlos Mendonça, o superior direto de Rafael. Seria possível que Rafael não soubesse? Ou ele era parte disso? Por volta das 3 da manhã, um e-mail chegou, de um remetente anônimo. O assunto dizia apenas, urgente. Abri-o com mãos trêmulas. Paulo Mendes foi encontrado. Preciso de sua ajuda. Venha imediatamente. Não confie em ninguém. Anexado estava um endereço em uma área industrial abandonada nos arredores da cidade. Olhei para a porta fechada, atrás da qual Rafael provavelmente dormia. Se ele estivesse envolvido na corrupção, alertá-lo seria perigoso. Se não estivesse, colocá-lo nesta situação também seria arriscado para sua carreira. Tomei minha decisão, vesti roupas escuras, peguei minha bolsa e as chaves e saí silenciosamente do apartamento. No elevador, pedi um táxi pelo aplicativo. O endereço era um antigo galpão industrial cercado por outros edifícios igualmente abandonados. Quando o táxi parou a uma quadra de distância, conforme solicitei, senti um calafrio de apreensão. O que estava fazendo? Indo sozinha, no meio da noite, para um local deserto após receber um e-mail anônimo? Era loucura. Era suicídio. Era exatamente o que uma jornalista atrás da verdade faria. Caminhei cautelosamente pelo terreno mal iluminado, meu coração martelando contra minhas costelas. O galpão tinha várias entradas possíveis, portas enferrujadas, janelas quebradas. Escolhi o que parecia ser a entrada principal, uma porta de metal parcialmente aberta. Alexandre? Chamei suavemente, entrando no espaço escuro. Uma única lâmpada pendia do teto, iluminando fracamente o centro do galpão. Sob ela, amarrado a uma cadeira e com a cabeça caída para a frente, estava um homem que reconheci das fotos corporativas como Paulo Mendes. Corri até ele, verificando seu pulso. Ainda estava vivo, mas inconsciente, com um grande hematoma na têmpora. Paulo! Chamei, sacudindo-o gentilmente. Paulo, acorde! Ele gemeu, suas pálpebras tremulando. Quem fez isso com você? Perguntei urgentemente. Seus olhos finalmente se abriram, desfocados e confusos. Então, arregalaram-se de horror ao ver meu rosto. Não, armadilha.
murmurou ele. Um som atrás de mim me fez girar rapidamente. Alexandre emergiu das sombras. Seu rosto uma máscara de preocupação. Beatriz, graças a Deus você veio, disse ele aproximando-se. Encontrei-o assim. Queria chamá-la antes da polícia porque... Não! Gritou Paulo, subitamente mais alerta. Foi ele! Alexandre parou, seus olhos se estreitando perigosamente. Paulo, você está confuso. Bateu a cabeça. Recuei um passo, meu olhar alternando entre os dois homens. Alexandre, o que está acontecendo aqui? Ele está delirando, explicou Alexandre suavemente, dando outro passo em minha direção. Foi atacado, provavelmente pelos mesmos que mataram as jornalistas. Mentira! Ofegou Paulo, lutando contra suas amarras. Ele matou todas elas, porque descobriram a verdade. Que verdade? Exigi saber, meu coração disparado. Não há sistema nenhum, revelou Paulo, sua voz ganhando força. É uma fachada, para lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Alexandre suspirou, parecendo genuinamente triste. Vejo que terei que acelerar meus planos. Retirou uma arma do bolso interno de seu casaco, apontando-a casualmente para Paulo. Esperava ter mais tempo com você, Beatriz. Desenvolver o que começamos. Mas agora, o mundo pareceu desacelerar. Alexandre, o homem por quem estava me apaixonando, apontava uma arma para um homem amarrado. E seus olhos, aqueles olhos verdes que me haviam enfeitiçado, estavam frios, calculistas. Você matou aquelas mulheres, sussurrei, a verdade finalmente se cristalizando. Elas descobriram demais, respondeu ele simplesmente. Assim como Paulo, assim como você. Então tudo, o beijo, as confidências, não foi tudo mentira, assegurou-me ele, uma sinceridade perturbadora em sua voz. A atração é real, ainda poderia funcionar, sabia? Você ao meu lado, uma parceria perfeita. Você é louco, murmurei, recuando mais. Preferível a ser comum, retrucou ele dando de ombros. Como seu noivo, um homem tão previsível. Ouvi um som vindo da entrada. Passos pesados, vozes masculinas. A polícia, adivinhou Alexandre, sua expressão escurecendo. Receio que nosso tempo acabou, querida. Num movimento fluido, ele redirecionou a arma para mim. Sabia que seu Rafael tem um tiro preciso? Perguntou conversacionalmente. Testei-o, sabe? Deixando pistas. Vendo se ele seguiria. Um bom detetive. Pena que está prestes a perder o amor da sua vida. Alexandre, não faça isso, implorei, levantando as mãos. Ainda podemos resolver isto. Oh, vou resolver, garantiu ele, um sorriso frio se formando em seus lábios. Uma jornalista intrometida e o CFO traidor, mortos um pelo outro. Enquanto o namorado detetive chega tarde demais para salvar o dia. Dramático, não acha? As vozes se aproximavam. Reconheci a de Rafael entre elas, chamando meu nome. Como ele me encontrou? Perguntei, tentando ganhar tempo. GPS do seu telefone, imagino, respondeu Alexandre casualmente. Como eu disse, previsível, mas útil neste caso. Então você sabia que ele viria. Contava com isso, confirmou ele. O detetive devastado encontrando sua noiva morta. Ninguém questionará quando ele me matar em seguida, em um acesso de fúria justificável. Você planejou tudo. Percebi, horrorizada. Sou um homem detalhista, admitiu, inclinando a cabeça como se recebesse um elogio. Agora tenho que pedir que pare de se mover. Congelei, vendo seu dedo apertar levemente o gatilho. Adeus, Beatriz. Em outra vida, talvez. Polícia, parado! A voz de Rafael ecoou pelo galpão. Alexandre virou-se ligeiramente, e naquele milissegundo de distração, lancei-me para o lado, rolando no chão empoeirado, enquanto o som ensurdecedor de um tiro reverberava nas paredes metálicas. Caos. Gritos. Mais tiros. Quando finalmente ousei abrir os olhos, Alexandre estava no chão, sangue se espalhando sob seu corpo, seus olhos verdes fixos no teto, sem vida. Rafael corria em minha direção, terror em seu rosto. Bia! Beatriz! Você está ferida? Suas mãos me examinavam freneticamente procurando ferimentos. Estou bem, consegui dizer, minha voz tremendo incontrolavelmente. Ele ia me matar. Rafael me puxou para seus braços, segurando-me como se temesse que eu pudesse desaparecer. Pensei que tinha perdido você, murmurou contra meu cabelo. Como me encontrou? Perguntei, ainda em choque. Acordei quando você saiu. Vi o e-mail aberto no seu computador. Ele se afastou ligeiramente para olhar em meus olhos. Por que não me acordou? Por que veio sozinha? A verdade era dolorosa demais. Eu não tinha certeza se podia confiar em você. A dor em seus olhos foi como uma facada. Depois de tudo que passamos juntos... Eu sei, interrompi, lágrimas escorrendo por meu rosto. Me perdoe, Rafael. Ele me manipulou completamente. Enquanto equipes médicas entravam para atender Paulo e remover o corpo de Alexandre,
Rafael me manteve próxima, contando como descobriram a verdade. Paulo havia enviado evidências anônimas dias antes, revelando os crimes de Alexandre. A polícia estava reunindo provas para uma operação maior, visando não apenas Alexandre, mas toda a sua rede criminosa. Ele usou você como distração, explicou Rafael suavemente. Sabia que eu estaria focado em mantê-la segura, permitindo que ele ganhasse tempo. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. As mortes, as mentiras, a corrupção, tudo parte do plano elaborado de Alexandre para desviar a atenção de seus verdadeiros crimes. E eu, a jornalista que se orgulhava de sua perspicácia, havia sido completamente enganada. Pior, havia duvidado do homem que realmente me amava. 3 meses se passaram desde aquela noite no galpão. O caso dos Anjos Caídos foi encerrado oficialmente, com Alexandre Monteiro declarado culpado pelos assassinatos das 3 jornalistas. A investigação sobre sua rede de negócios ilícitos continuava, desenterrando camadas de corrupção que atingiam os mais altos escalões do poder. Minha matéria sobre o caso ganhou prêmios e reconhecimento nacional. A mente por trás dos Anjos Caídos tornou-se um fenômeno jornalístico, detalhando como um empresário respeitado havia construído um império sobre sangue e mentiras. O que ninguém sabia, exceto talvez Rafael, era como aquela história havia me marcado profundamente, como ainda acordava no meio da noite, sentindo o fantasma dos lábios de Alexandre nos meus, como ainda questionava minhas próprias percepções, meus instintos. Como poderia ter me apaixonado por um monstro? Rafael havia sido incrivelmente paciente, nunca me culpando por minha ingenuidade, por minha quase traição. Mas as coisas entre nós estavam diferentes. Um silêncio desconfortável às vezes caía durante o jantar, um cuidado excessivo em nossas palavras, como se pisássemos em ovos constantemente. Nosso casamento, originalmente marcado para aquele mês, havia sido adiado indefinidamente. Precisamos de tempo, havia dito Rafael, para curar. Estava ele certo? Podíamos superar isso? Naquela tarde, sentei-me na varanda do nosso apartamento, observando a cidade abaixo. São Paulo continuava sua rotina frenética, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. O telefone tocou dentro do apartamento. Rafael provavelmente avisando que chegaria tarde novamente. Nossos horários raramente coincidiam agora. Ele imerso em novos casos, eu em novas matérias. Ambos mergulhando no trabalho para evitar confrontar o elefante na sala. Quando entrei para atender, não era Rafael. Beatriz Alves? Perguntou uma voz feminina desconhecida. Sim, aqui é Mariana da Clínica São Lucas. Ligamos porque a senhora está listada como contato de emergência de Rafael Costa. Meu coração parou. O que aconteceu? Houve um incidente durante uma operação. O detetive Costa foi atingido. Ele está estável, mas não ouvi o resto. Peguei minhas chaves e corri para o hospital. O medo correndo em minhas veias como gelo líquido. Rafael não podia morrer. Não assim. Não quando tantas coisas permaneciam não ditas entre nós. No hospital, fui conduzida a um quarto onde ele estava deitado, pálido, mas consciente, um curativo ensanguentado em seu ombro. Rafael, sussurrei, correndo para seu lado. Seus olhos se abriram, nublados pela dor e medicamentos. Bia, não fale, instruí, segurando sua mão. Apenas descanse. Não, insistiu ele, apertando meus dedos com surpreendente força. Preciso dizer algo, caso não tenha outra chance. Não diga isso, supliquei, lágrimas queimando meus olhos. Você vai ficar bem. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Hoje foi por pouco, muito pouco. Inclinei-me, beijando sua testa, suas faces, seus lábios suavemente. Sinto muito, murmurei. Por tudo. Por duvidar de você. Por quase... Shh, ele me interrompeu. Isso não importa mais. Importa para mim, insisti. Quase destruí o que tínhamos por causa dele. Rafael suspirou, fechando os olhos brevemente. Bia, precisamos falar sobre isso. Sobre ele. Sobre nós. Assenti, preparando-me para o que viria. Para o possível fim. Entendo por que você se sentiu atraída por ele. Começou Rafael, surpreendendo-me. Ele era tudo que não sou. Rico, sofisticado, misterioso. Rafael, não! Deixe-me terminar, pediu ele gentilmente. Estive pensando muito nas últimas semanas, sobre o que aconteceu, sobre o que quase perdemos. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. Você está certa que ele te manipulou. Usou suas inseguranças, a distância entre nós, mas também vi algo que você talvez não tenha percebido. O quê? Perguntei suavemente. Ele realmente sentiu algo por você, afirmou Rafael, surpreendendo-me. Vi nos relatórios, nas gravações de vigilância. A forma como ele olhava para você era... diferente. Não era apenas parte do plano. Uma dor agridoce atravessou meu peito. Isso deveria me confortar? Não, respondeu ele. Mas explica por que você sentiu o que sentiu.
Não era apenas ingenuidade da sua parte. Havia algo real ali, por mais distorcido que fosse. Lágrimas escorreram livremente por meu rosto. O que isso significa para nós? Rafael estendeu a mão, tocando minha face suavemente. Significa que precisamos decidir se o que temos é forte o suficiente para superar isso. Se ainda nos amamos o suficiente. Eu te amo, afirmei sem hesitação. Nunca deixei de te amar, mesmo quando estava confusa. Eu também te amo, respondeu ele, seus olhos brilhando com emoção contida. Mas amor nem sempre é suficiente, Bia. Precisamos de confiança. Precisamos reconstruí-la. Assenti, entendendo a profundidade do que ele propunha. Um novo começo. Uma segunda chance. Como fazemos isso? Perguntei. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Um dia de cada vez. Com honestidade, sem mais segredos. Inclinei-me, beijando-o suavemente. Sem mais segredos, prometi. Nas semanas que se seguiram, enquanto Rafael se recuperava, começamos essa reconstrução. Conversas longas e difíceis às vezes, mas necessárias. Momentos de vulnerabilidade que nos aproximavam novamente. O processo era lento, às vezes doloroso, mas havia uma nova honestidade entre nós que não existia antes. Rafael foi transferido para um departamento diferente, crimes financeiros, menos perigoso que homicídios. Eu continuei no jornal, mas evitava cobrir casos criminais, preferindo reportagens investigativas sobre corrupção corporativa. 6 meses após o tiroteio, em uma noite tranquila em casa, Rafael se ajoelhou diante de mim, segurando uma pequena caixa. Sei que já estivemos aqui antes, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel diferente do primeiro. Mais simples, mais elegante. Mas quero fazer isso direito desta vez. Rafael, Beatriz Alves, continuou ele, sua voz firme e segura. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é perfeito. É complicado, às vezes doloroso, mas sempre vale a pena lutar por ele. Quer se casar comigo? Não como éramos antes, mas como somos agora? Olhei para o homem à minha frente. Não mais idealizado, não mais tomado como garantido. Um homem real, com falhas e qualidades, que havia escolhido permanecer ao meu lado mesmo depois de tudo. Sim, respondi, meu coração finalmente em paz. Sim, quero me casar com você. Ele deslizou o anel em meu dedo. Um novo símbolo para um novo começo. Às vezes, à noite, ainda sonho com olhos verdes e sorrisos enigmáticos. Com o homem que quase destruiu minha vida, mas que, ironicamente, ajudou a fortalecê-la. Alexandre Monteiro, o monstro que usava a máscara de príncipe encantado. Mas quando acordo, é o braço de Rafael que me envolve, seu calor que me conforta. É o amor dele, imperfeito, humano, verdadeiro, que escolho todos os dias. A verdade sobre o amor, descobri, é que raramente é simples. Às vezes nos apaixonamos pela pessoa errada antes de reconhecer a certa. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. E às vezes, as feridas mais profundas, quando finalmente cicatrizam, nos deixam mais fortes do que éramos antes. Rafael e eu não somos um conto de fadas. Somos reais, com cicatrizes e imperfeições. Ainda discutimos, ainda nos magoamos ocasionalmente, mas aprendemos que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre escolha. Escolher ficar, mesmo quando seria mais fácil partir. Escolher confiar, mesmo quando o medo sussurra dúvidas. Escolher a verdade, mesmo quando dói. E no fim, essa é a maior verdade que aprendi. O amor real não é encontrado nos grandes gestos românticos ou nas promessas grandiosas. Está nas pequenas escolhas diárias. Na mão que segura a sua quando o mundo desmorona. No perdão oferecido quando você menos merece, mas mais precisa. No homem que, apesar de tudo, ainda olha para você como se você fosse a história mais fascinante que ele já encontrou. 1 ano depois do nosso casamento, recebi uma carta anônima no jornal. Dentro, apenas um recorte de jornal. O anúncio do nosso casamento. E uma nota escrita à mão. Ele valoriza o que eu também valorizaria. Cuide bem dele, Beatriz. E nunca se esqueça do que quase foi. Ah, meu sangue gelou. Era impossível. Alexandre estava morto. Eu o vi morrer. Mostrei a carta a Rafael naquela noite. Um imitador, concluiu ele, após examiná-la cuidados.